Graça e paz, meus amados irmãos. Que bênção que mais uma vez nós estamos aqui para cultuar, para exaltar, para glorificar o nome do nosso Deus. Vamos então, neste instante, começar nosso culto, enchendo nossos corações com a porção da Escritura Sagrada. Vamos iniciar com o Salmo 135, versículos de 1 a 3. Abra sua Bíblia e acompanhe conosco a leitura da porção da Sagrada Escritura. Salmo 135, versos de 1 a 3, diz assim: Aleluia! Louvai o nome do Senhor, louvai-o, servos do Senhor. Vós que assistis na casa do Senhor, nos átrios da casa do nosso Deus. Louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom. Cantai louvores ao seu nome, porque é agradável. Que Deus abençoe e aplique a sua palavra nos nossos corações. Amém. Oremos, irmãos. Bendito Deus, amado Pai. Neste momento, Senhor, quando nós estamos iniciando este culto, nós queremos, Senhor Deus, te render graças pelo privilégio e oportunidade. E queremos atender o convite da Tua palavra, que nos chama, que nos conclama para cantar louvores, para exaltar o Teu santo nome. Senhor Deus, nesta ocasião, pedimos que do alto dos céus, o Senhor receba nosso culto e que a nossa adoração seja agradável a Ti, Senhor. Pai amado, queremos agradecer por tão grande privilégio de sermos chamados Teus filhos e de sermos chamados para sermos Teus verdadeiros adoradores. Agradecemos e Te pedimos por todo este culto em nome de Jesus. Amém. Vamos neste momento, então, louvar o nome do nosso Deus, com o hino do nosso inário Novo Cântico, no hino de número 68, Necessidade. Eu creio, Senhor, na divina promessa, vitória já tive nas lutas aqui. Contudo, é muito certo que a gente tropeça. Por isso, Senhor, eu preciso de Ti. A luz que me guia no escuro caminho, fulgura de cima do sol criador. Contudo, não posso segui-la sozinho. Por isso eu preciso de Ti, meu Senhor. Bem sei que nas preces eu posso buscar-Te. Jamais dessa bênção na vida eu descri. Contudo, é possível que dela me afaste. Por isso, Senhor, eu preciso de Ti. Esforços da terra, precário destino, empenho dos homens, riqueza, o que for, não valem a bênção do reino divino. Por isso eu preciso de Ti, meu Senhor. Amém. Vamos agora fazer uma leitura devocional nas Escrituras, que se encontra no livro de Josué, capítulo 1, nos versículos de 1 a 9.
Josué, capítulo 1, versos de 1 a 9, diz assim a palavra do Senhor. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até o mar grande para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, não te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometia dar a seus pais. Então somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo a lei, toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e muito corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Que Deus abençoe a sua palavra nos nossos corações. Oremos mais uma vez, irmãos. Bendito e amado Pai, agradecemos pela tua palavra, Senhor, porque sabemos que ela é a verdade, ela é a expressão, o testemunho da tua boca, Senhor, falada através dos teus servos, Senhor. E nós ficamos muito incentivados pela tua palavra, por esta promessa maravilhosa que o Senhor nos deu aqui através de Josué, de nunca nos deixar e nunca nos abandonar. Senhor Deus, aplica a tua palavra nos nossos corações e que esta promessa, Senhor Deus, esteja sempre presente nas nossas mentes e diante de cada um de nós. Pedimos, Senhor Deus, a tua bênção novamente para este culto e que o nome do Senhor esteja sendo exaltado e glorificado por cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o nosso Deus agora com o cântico espiritual de todas as tribos. De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Remidos comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. E a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar, pra teu louvor.
aqui. Vamos agora ler na palavra de Deus um versículo que se encontra na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, no verso 58. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 58, diz assim a Escritura Sagrada: Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Que Deus abençoe a sua palavra em nossos corações. Amém. Meus irmãos, este versículo é muito conhecido. Muitas vezes, versículo citado, especialmente nos trabalhos das sociedades internas, como maneira de incentivar, de mostrar aos irmãos a necessidade de trabalharmos, de fazermos a obra de Deus. Especialmente porque no final do versículo diz que no Senhor o nosso trabalho não é vão, ou seja, não é inútil. É um trabalho proveitoso, é um trabalho que tem recompensa. O que nós muitas vezes desconhecemos é o contexto literário deste versículo, porque esse versículo é uma conclusão, portanto. Então, o que o apóstolo Paulo estava tratando nos versículos anteriores? São 57 versículos do capítulo 15. Todo o capítulo 15 ele trata de um tema, é o tema da ressurreição. E de modo particular, a ressurreição de Cristo e a garantia da nossa ressurreição. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está querendo dizer o seguinte: existe ressurreição, nós vamos ressuscitar, existe outra vida, Cristo ressuscitou, Ele é a garantia da nossa ressurreição, portanto, vamos nos manter firmes. Diante disso, vamos nos manter inabaláveis, que nada venha nos abalar, desanimar, que nada venha tirar o nosso foco. E ele continua, e sempre abundantes, ou seja, dando tudo que está ao nosso alcance para que a obra de Deus seja realizada. Ou seja, nada venha tirar o nosso ânimo, a nossa dedicação, a nossa coragem. Por quê? Porque existe outra vida, existe ressurreição, existe uma outra dimensão. Se tudo que tivéssemos aqui fosse simplesmente esta vida, então, tanto faz você ser crente como descrente, você viver uma vida moralmente correta ou uma vida desregrada, obedecendo à Escritura ou não obedecendo, no final das contas isso não teria nenhum valor. Mas como o fato de que Cristo ressuscitou e o fato de que nós vamos ressuscitar e que existe outra vida, é que o nosso trabalho no Senhor, presta atenção, irmãos, é nele, no trabalho, o trabalho nele, trabalho dele, o nosso trabalho não é vão. Por isso nós devemos fazer tudo que estiver ao nosso alcance. E muitas vezes até procurando fazer aquilo que está além do nosso alcance, procurando dar o máximo de nós, sabendo que Deus vê, que Deus olha e que Deus recompensa o trabalho dos seus servos. Nós não devemos trabalhar para tentar ganhar uma recompensa, mas porque já fomos recompensados com a dádiva da vida eterna. E por isso o nosso trabalho sempre será muito proveitoso no Senhor. Então, meus irmãos que estão nos acompanhando, que estão prestando culto conosco através deste canal, vamos permanecer firmes, vamos permanecer inabaláveis, vamos permanecer sempre abundantes na obra do nosso Deus, porque o nosso Deus, Ele vê que o nosso trabalho não é vão, não é inútil. Que Deus abençoe e aplique a sua palavra nos nossos corações. Amém. Vamos orar. Nosso Deus, nosso bendito Pai, ó Deus, sabemos que a tua palavra é verdadeira. Sabemos, ó Deus, que ela fala aos nossos corações. Sabemos, ó Deus, que o nosso trabalho no Senhor nunca será vão. Por quê? Porque sabemos que o Senhor vive eternamente, que o Senhor enviou o seu Filho para morrer, para ressuscitar pelos nossos pecados, sendo Ele as primícias do que dormem
e a garantia de que um dia nós também, mesmo quando estivermos no túmulo, iremos ressuscitar. É por isso, Senhor Deus, que nós somos incentivados a trabalhar, a ser abundantes, inabaláveis, sempre firmes na Tua obra. Senhor Deus, faz isso nas nossas vidas e que nós possamos ver na vida de todos os Teus servos que estão prestando culto conosco. Pai amado, nós queremos pedir e te agradecer em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, neste momento vamos louvar o nosso Deus com o cântico espiritual, Salmo 126. Pareceu um sonho quando Deus nos libertou. Houve riso e canto, maravilhoso, eterno Senhor, vem nos restaurar, nos encher como um rio. Se só ir a semear e as lágrimas do teu rosto não pararem de cair, lembre quem te libertou, é a alegria que o fará voltar a sonhar. Pareceu um sonho quando Deus nos libertou. Houve riso e canto, maravilhoso, eterno Senhor, vem nos restaurar, nos encher como um rio. Se sair a semear e as lágrimas do teu rosto não pararem de cair, lembre quem te libertou, é a alegria que o fará voltar a sonhar. Se sair a semear e as lágrimas do teu rosto não pararem de cair, lembre quem te libertou, é a alegria que o fará voltar a sonhar. Meus irmãos, vamos agora ler a palavra de Deus no livro do profeta Isaías, capítulo 49, nos versos 14,
15 e 16. Leiamos então Isaías capítulo 49, versículos 14 ao versículo 16. Diz assim a palavra do Senhor: Mas Sião diz: o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas, ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei. Os teus muros estão continuamente perante mim. Que Deus abençoe e aplique a sua palavra nos nossos corações. Amém. Oremos. Bendito Deus, nosso Pai. Ó Deus santo, 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 Deus bendito, glorioso, Deus exaltado acima dos querubins, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Queremos pedir nesta ocasião, neste momento, ó Deus, a iluminação do Teu Espírito para a compreensão e aplicação da Tua palavra, Senhor. Senhor, que a Tua palavra esteja entrando em nossos corações, seja pregnando nossas mentes para que nós possamos, convencidos pelo Espírito, praticá-la nas nossas vidas diárias. Pedimos a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o versículo 14 começa com uma conjunção adversativa. Mas Sião diz: o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Nós sabemos que uma conjunção adversativa é algo contrário do que estava sendo dito, afirmado anteriormente. E o que é que Deus tinha dito a respeito do povo de Sião, que Sião é a cidade de Jerusalém? Você traduz aí Sião por Jerusalém. O que é que Deus estava dizendo a respeito daquela cidade? Quando nós falamos de cidade, não estamos falando do prédio, estamos falando das casas, estamos falando dos habitantes, estamos falando das pessoas. O que Deus estava dizendo para que eles chegassem a essa conclusão? Mas Sião diz: o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Meus irmãos, o que Deus estava falando nos versículos anteriores, no todo esse contexto, é exatamente uma promessa de trazer o seu povo de volta, uma promessa de restauração novamente à terra de Canaã. Veja o versículo 5 do capítulo 49 que nós lemos, diz assim: mas agora diz o Senhor que me formou desde o ventre para ser seu servo, para que torne a trazer Jacó e para reunir Israel a ele, porque sou glorificado perante o Senhor e o meu Deus é a minha força. Verso 6, sim, diz ele: pouco é os seres para mim servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Então, Deus está dizendo que vai reunir o seu povo, vai trazer de volta de todas as extremidades da terra, os remanescentes de Israel, o seu povo de Jacó. Só que eles não acreditaram na promessa de Deus. Quando nós chegamos no versículo 14, ao invés de eles dizerem assim, o povo, o habitante de Jerusalém: muito bem, o Senhor vai nos levar de volta, o Senhor vai restaurar a nossa sorte, o Senhor vai voltar a nos reunir novamente, o povo de Jacó, o povo de Israel vai ser novamente uma nação, vai novamente voltar à sua terra. Não, ao invés disso eles dizem: mas Sião diz: o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Meus irmãos, o que estava acontecendo é o seguinte, é que eles estavam vendo uma distância muito grande entre a promessa e o cumprimento, entre a promessa e a realidade. Qual era a realidade que eles estavam vivendo? Quando Isaías profetizou, o povo estava no cativeiro babilônico. Já se passaram vários anos, várias décadas.
A cidade de Jerusalém estava arrasada, seus muros destruídos, o templo derribado. A cidade estava quase deserta, quase desabitada. E Deus havia prometido levá-los de volta, reunir novamente, fazer da cidade de Jerusalém, cidade novamente populosa. E o fato é que eles não estavam acreditando. Já se passara muito tempo e eles não estavam vendo o cumprimento da promessa. E por isso eles disseram, por isso eles afirmaram que o Senhor tinha desamparado, o Senhor estava esquecendo deles, porque eles continuavam diante do mesmo quadro, vivendo a mesma realidade, no exílio, longe da cidade de Jerusalém, distante da sua terra natal. Apesar de que Deus havia feito várias promessas de que iria cuidar do seu povo, que não iria desamparar. Veja o que diz aqui Isaías capítulo 42, verso 16. Guiarei os cegos por um caminho que não conhecem, fá-los-eis andar por veredas desconhecidas. Tornarei as trevas em luz perante ele, e os caminhos escabrosos planos. Estas coisas lhes farei, e jamais os desampararei. Meus irmãos, há muitas promessas desse tipo na Escritura. Se não, veja também a palavra do Senhor, lá no 5º livro da lei, o livro de Deuteronômio, no capítulo 31, no discurso de Moisés, as últimas palavras de Moisés. Olha o que Deus diz aqui através de Moisés para o seu povo. Verso 6. Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai conosco, não vos deixará, nem vos desamparará. Então Deus está prometendo que não vai desamparar o seu povo. Verso 8, Deuteronômio 31, o Senhor é quem vai diante de ti, ele será contigo, não te deixará, não te desamparará, não temas, nem te atemorize. Então, eu vi só alguns versículos com os irmãos, porque se nós fôssemos andar nas Escrituras, vendo versículos que fala da promessa de Deus de não desamparar o seu povo, nós íamos ficar aqui muito tempo lendo versículos e mais versículos. O certo é que Deus já tinha prometido o seu povo. Só que eles não estavam vivendo esta realidade ainda. Estavam no cativeiro, isso dava a ideia de desamparo, a ideia de que Deus tinha esquecido do seu povo para sempre, que nunca mais iria restaurar a sua sorte. Muito bem, e eles fizeram esta afirmação. Agora, o que é que Deus diz diante desta afirmação negativa dos habitantes de Jerusalém? O que é que Deus vai responder diante deste quadro de negação, afirmando que o Senhor não tinha estado com eles, que o Senhor tinha desamparado, tinha esquecido? Olha o verso 15 que o Senhor Deus diz aqui. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Veja, meus irmãos, que o Senhor aqui usa uma figura bem interessante para mostrar que Deus nunca esquece e nunca desampara o seu povo. Ele vai usar a figura de uma mãe que alimenta, que dá de mamar a sua criança, a criança de peito, de forma que uma mãe desta nunca vem esquecer seu filho. Porque o filho que ainda mama é totalmente dependente da mãe. Ele só se alimenta se ela der o alimento. Essa criança só toma banho se a mãe der o banho nela. Só troca roupa se a mãe trocar a roupa da criança.
Então, é quase impossível, porque existe um relacionamento muito estreito, um laço muito íntimo entre mãe e filho, especialmente o filho que ainda mama. Quando o filho está grande já, que pode se alimentar sozinho, que pode fazer suas necessidades sozinhos, depois até podem casar e tomar novos rumos, aí tudo bem. Mas a figura que o Senhor Deus usa aqui para provar ao seu povo que não o desamparou, que não o esqueceu, é exatamente a figura de uma mãe e um filho que ainda mama. Muito bem, mas alguém pode dizer, mas é possível que uma mãe esqueça de um filho que ainda mama. É possível. Às vezes nós vemos aí histórias de reportagem na televisão de mães que abandonam seus filhos na lata de lixo, deixam nas portas das casas das pessoas, para as pessoas criarem, por algum motivo, nós não sabemos. O certo é que é possível, sim. É difícil, mas não é impossível. Mas aí o Senhor Deus reitera aqui, continuando o verso 15. Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele. É possível que uma mãe esqueça do seu filho. Sim, Deus diz, todavia eu não me esquecerei de ti. Esta é a resposta de Deus. Diante do quadro tão negativo apresentado pelos habitantes de Jerusalém, Sião dizia, o Senhor me desamparou. Apesar de todas as promessas de Deus do passado, dizendo que não o desampararia, que não o deixaria, que não o esqueceria, eles ainda estavam céticos, descrentes em relação à promessa do Senhor. O Senhor Deus disse, uma mãe não esquece do seu filho, que ainda mama. Mas é possível que ela venha a esquecer, mas todavia eu não me esquecerei de ti. E aqui nós aprendemos uma grande lição, meus irmãos, é que o amor de Deus excede a qualquer forma de amor humano. Eu acho que não existe um amor tão grande, humanamente falando, do que um amor de uma mãe para com o seu filho que ainda mama. Mas mesmo este amor é excedido, é ultrapassado, diz aqui o Senhor, pelo o amor de Deus Pai por cada um de nós. Então Deus está reiterando o seu amor para com o seu povo, dizendo, eu não me esquecerei de ti. Esta é a primeira figura que o Senhor Deus usa aqui. A segunda figura está no verso 16, diz assim, eis que nas palmas das minhas mãos te gravei, os teus muros estão continuamente perante mim. O Senhor Deus está usando aqui um costume muito antigo de fazer nome de pessoas, imagem de pessoas na pele. Esse negócio de tatuagem mesmo. Às vezes a gente pensa que tatuagem é algo novo, que surgiu aí dos anos 60 para cá, com a geração dos hippies, e toda aquela revolução. Mas não, os povos antigos já praticavam, apesar de que em Israel era proibido se fazer tatuagem. Mas Deus usa este exemplo dos povos vizinhos, dos povos que moravam ao redor de Jerusalém, para mostrar que Deus não tinha esquecido, que Deus não tinha desamparado o seu povo. Ele diz aqui, eis que nas palmas das minhas mãos te gravei. Nós sabemos que uma tatuagem é uma coisa que você vê constante, porque está ali, impregnada na pele. Tem pessoas que gravam o nome de um artista, de um jogador de futebol famoso, tatua a imagem, e aquela imagem fica impregnada, ela nunca mais sai. Então, o que Deus está dizendo é o seguinte, assim como uma pessoa que faz uma tatuagem nas suas mãos, no seu braço, em qualquer parte do corpo, está constantemente vendo aquela imagem não sai da sua cabeça, nem sai do seu corpo, Deus está dizendo,
assim também eu gravei vocês na palma das minhas mãos. Então, Deus está dizendo o seguinte, não tem como esquecer. Não tem como esquecer. Depois ele continua o versículo 16 dizendo, os teus muros estão continuamente diante de mim. A grande pergunta é a seguinte, que muros? Os muros estavam derribados. Não existia muro. A cidade estava destruída, desprotegida, sem muro. O que Deus está dizendo é o seguinte, que para ele, para o Senhor, para Deus, aqueles muros estavam já como que reconstruídos. É como diz o apóstolo Paulo no capítulo 2 de Efésios, que Deus nos ressuscitou e já nos fez assentar nos lugares celestiais. Ou como diz o livro de Apocalipse, que Jesus Cristo é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Porque para Deus não existe passado, presente e futuro. Deus é um Deus atemporal. Aliás, ele mesmo foi quem criou o tempo. Então, não existia muros naquela ocasião, mas Deus está dizendo, os teus muros estão continuamente diante de mim. Eu gravei vocês nas palmas das minhas mãos. E eu não posso esquecer de vocês. Assim como uma mãe não esquece do filho que ainda mama, assim como alguém que tatuou o nome ou a imagem de uma pessoa no seu braço, na sua mão, em qualquer parte do corpo, não esquece porque está sempre vendo, assim também eu não me esquecerei de ti. Meus irmãos, esta é a resposta de Deus. Eu acho que muitas vezes, irmão, nós estamos iguais ao povo de Israel. Estamos desacreditando nas promessas de Deus. Os irmãos viram no nosso texto devocional que uma das grandes promessas para Josué, que ia suceder Moisés, que foi o grande líder do povo de Deus, na caminhada, na saída, na libertação do Egito, do Êxodo até a entrada da terra de Canaã, a grande promessa de Deus para Josué foi a seguinte, nunca te deixarei, nunca te desampararei. Assim também o Senhor Deus é conosco, meus irmãos. O Senhor Jesus Cristo, depois da sua ressurreição, depois de passar 40 dias com seus discípulos, e antes de ascender aos céus, ele fez uma promessa muito gloriosa. Ele disse, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, fazendo discípulo de todas as nações, e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Às vezes nós perdemos de vista essa promessa. E que o Senhor está conosco, porque nós não o vemos, não enxergamos. Mas a presença de Deus é constante. E nós temos que aprender a viver esta realidade. Eu digo isso para mim mesmo, para que eu possa entender que, assim como uma mãe não desampara, não esquece o seu filho que ainda mama, assim o Senhor não desampara e nunca esquece dos seus filhos que somos nós. Eu gostaria de ler com os irmãos ainda um versículo lá no livro de Hebreus. Os hebreus estavam passando por um momento muito difícil por causa da perseguição no primeiro século. Eles estavam perdendo seus bens, perdendo suas famílias, tendo que deixar tudo e todos. E o autor dos Hebreus escreveu exatamente para incentivar os irmãos a não abandonarem os caminhos de Deus, a não desistirem diante das adversidades, das dificuldades. E o Senhor Deus fez uma promessa gloriosa àqueles irmãos que estavam abandonando a fé. Ele diz no verso 5, seja a vossa vida sem avareza. Ou seja, se você perdeu alguma coisa, não faça disso seu Deus, não procure satisfação no dinheiro. Ele diz, contentai-vos com as coisas que tendes. E a razão que ele dá exatamente para que os hebreus
fossem contentes com o que tinham, que vivessem uma vida sem idolatria ao dinheiro, aos bens e às coisas materiais, ou seja, não fossem avarentos. A promessa é exatamente esta. Pois ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Ou seja, nunca te desampararei. Esta é a promessa gloriosa, meus irmãos, do Senhor, que Ele faz a cada um de nós. Eu sei que às vezes a gente não vive isto. Às vezes nós temos esse sentimento de abandono, mas nós temos que entender que não podemos ser guiados pelos nossos sentimentos e pelas nossas emoções. O nosso guia seguro é a palavra de Deus. Porque as emoções vão e vêm, sentimentos oscilam demais. Às vezes eu posso sentir que Deus não me abandonou. E aí eu fico tranquilo, feliz, sossegado. E às vezes eu posso sentir que Ele se esqueceu de mim diante de uma adversidade, de um problema, dificuldade que eu enfrento. Mas nada disso é guia seguro. Eu não posso deixar me guiar pelos sentimentos. O meu guia seguro é a palavra. É nela que eu tenho que me apegar. E é ela que me garante. O Senhor mesmo diz aqui, nunca jamais te deixarei, nunca te abandonarei. Meus irmãos, que promessa gloriosa. Este é o ensino da palavra de Deus. Esta é a lição que o povo de Israel deveria ter aprendido. E esta é a lição que nós precisamos aprender. Viver isso na nossa vida, na prática. Que Deus nunca nos deixa, nunca nos abandona. Mesmo que eu venha sentir que estou sendo esquecido no coração de Deus. Mesmo que a minha mente diga, o Senhor te desamparou. Olha, tu está passando dificuldade, passando problema. Nós temos que reiterar e afirmar aquilo que a Escritura diz. E o que Ele diz, nunca te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Que o Senhor Deus aplique a sua palavra, meus irmãos, nos nossos corações. Amém. Vamos orar. Nosso Deus, nosso bendito Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pela promessa gloriosa de que o Senhor estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Senhor, quando a nossa mente nos trair e quando o nosso coração negar que Tu está conosco, nós possamos afirmar, baseado na Tua palavra, na promessa que o Senhor nos deu. O Senhor mesmo diz, nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Pai amado, nessa certeza é que nós te louvamos, é nessa certeza que nós te exaltamos, e nessa certeza que nós já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos neste momento louvar o nosso Deus com o hino do nosso inário, Novo Cântico, 297, chamada Final. Quando lá do céu descendo para o seu Jesus voltar, e o clarim de Deus a todos proclamar, que chegou o grande dia da vitória do meu Rei. Eu possuo a imensa graça, lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Nesse dia, quando os mortos hão de a voz de Cristo ouvir, e dos seus sepulcros hão de ressurgir, os remidos transformados logo aclamarão seu Rei. Eu possuo a imensa graça, lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de
Jesus eu lá estarei. Pelo mundo rejeitado foi Jesus meu Salvador. Desprezaram, insultaram meu Senhor, mas glorioso veio o dia da vitória do meu Rei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Meus irmãos, nesse momento vamos encerrar o nosso culto sendo despedidos com a bênção dos apóstolos e o amém final. Recebei, pois, então a bênção, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão, poder e consolação do Espírito Santo repouse sobre o campo missionário de Horizonte e sobre toda a igreja do Senhor, espalhada sobre a face da terra, desde agora e para todos sempre. Amém. Meus irmãos, chegamos então mais ao final de um culto, através do nosso canal, das nossas redes sociais. Queremos agradecer a você que está nos acompanhando, que está inscrito, que tem ouvido a palavra de Deus e tem prestado culto juntamente conosco. Nós desejamos então uma boa semana, que a bênção, que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida e sobre a vida da vossa família. Amém, irmãos. Te agradeço.